Hoje nós vamos falar de um tema que é muito perguntado, que é muito falado, que é o fato de ter descolamento, né? A maioria das pessoas querem saber por que a unha descola, qual é o problema, né? Por que essa unha solta muito rápido, muitas meninas que estão iniciando. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre o descolamento e quais são os principais fatores que causam esse descolamento, que leva a gente a não ter um resultado 100%, que faz aquela unha cair com 2, 3 dias, né? Ou então ter aquela infiltração muito rápida. E hoje eu quero que vocês anotem todas as dicas que eu vou dar pra vocês. Por quê? Porque a partir delas vocês vão conseguir olhar em mesa quando vocês forem fazer a aplicação da sua cliente, olhar e pensar assim, nossa, isso daqui é um fator que a Van falou na live dela que vai me causar uma infiltração, tá? Então eu preciso que vocês observem. Não vai adiantar nada eu passar aqui pra vocês se quando vocês forem fazer em mesa vocês não observarem tudo isso que eu estou passando, tá bom? Então vamos lá, gente. Um dos fatores, né, que causa descolamento primeiro deles, pode ser má preparação da lâmina unguial, tá? Sabe quando a cliente chega e a gente precisa remover o brilho daquela unha? A gente chega, a gente tem aquela camadinha de óleo na unha. Se a gente deixar aquele olhinho que tá ali na unha, é a mesma coisa. Sabe quando a gente vai fritar um ovo? Que a gente coloca o óleo na frigideira pro ovo não aderir na frigideira, pra ele ficar soltinho? A nossa unha é a mesma coisa. Ela tem esse óleo ali em cima e se eu não limpar, não remover aquela oleosidade, o meu produto não vai adesivar. Ele vai soltar com facilidade. Então, aquele óleo precisa ser removido, tá? Como que eu faço isso? Primeiro, gente, eu utilizo brocas. Eu não faço a utilização de lixa 100-180 para remover aquele brilho. Eu só utilizo a broca. Qual broca que eu utilizo? A broca diamantada 718, tá? Por que eu utilizo ela? Porque quando eu utilizo ela, eu só tô removendo o brilho daquela unha, tá? Eu não tenho a intenção de causar ranhura. A única coisa que eu quero ali é remover o brilho, tá? Acontece muito de quando a gente vai fazer isso, principalmente as meninas quando estão iniciando, não observar, às vezes pegam uma broca que tá suja, tá? E utiliza naquela unha. Quando eu utilizo uma broca que tá suja, que tá com gel colado nela, ou que já foi usada muitas vezes, aquela broca não vai remover o brilho da minha unha. Ela vai fazer uma função ao contrário, é como se ela começasse a meio que polir. Então eu deixei aqui na minha mesa 2 brocas. Uma que tá toda suja de resíduo de gel, que já tá gasta, e uma broca novinha para vocês entenderem como é importante vocês observarem isso, tá? E eu vou mostrar já já, tá aqui na minha mão, tá vendo, ó? Olha a diferença dessas 2 brocas. Eu vou virar a câmera para que vocês consigam entender melhor, tá? Aqui é o primeiro passo que vocês vão observar. Se essa broca tá limpa. Assim, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou precisar virar a câmera. Se essa broca está limpa, eu vou virar a câmera aqui para vocês entenderem. Ó, então aqui eu tenho, primeiro, uma broca suja. Tá vendo como que ela tá toda entupida de gel? Ó. Isso daqui nunca que vai dar certo. Então, eu não posso utilizar uma broca quando ela chega a esse nível, tá? Essa broca, ela precisa ser limpa. Vai, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer essa limpeza? A gente precisa, higienizar e depois esterilizar. Então, eu pego essa broca, eu vou deixar ela no PrEP, no álcool, para que ela dissolva esse gel, porque isso daqui é restinho de gel, tá? Dissolveu o gel, eu vou vir com uma escovinha e vou passar a escovinha para ela ficar limpinha, para sair o gel. Saiu o gel, eu vou colocar ela para lavar. Então, eu vou lavar ela com detergente enzimático.
e depois eu vou colocar ela pra esterilizar. Quando a broquinha tá limpa, ela tá assim, ó. Tá vendo que a gente consegue ver até o brilho dela? Então, isso daqui me indica que a minha broca tá limpa, né? Eu consigo ver, ó, a granulação dela, ó, eu consigo ver essas micro bolinhas aqui dela. Então, a broca, pra fazer preparação, precisa estar assim, tá bom? Ah, Van, mas eu ainda gosto de utilizar uma lixa pra fazer a preparação. Tudo bem, vamos lá. Olha a diferença de uma lixa quando está nova e uma lixa quando ela está usada. Então, aqui ela já quase não tem granulação. Eu não posso utilizar uma lixa que está sem granulação para poder fazer preparação. Apesar de eu só utilizar a broca, tem quem goste de fazer preparação com a lixa. Então, eu preciso que a minha lixa também esteja nova, que ela tenha grãos para poder fazer aquela remoção, tá? Senão eu vou começar a polir essa unha, não é isso que eu quero. Vamos observar também, gente, deixa eu virar aqui, porque aqui eu já mostrei pra vocês um dos erros, tá? Outra coisa que nós vamos observar, tá bom, Van, você já me ensinou que a minha lixa e a minha broca precisa estar limpa. Beleza, eu tô com os dois limpos, né, com os meus dois materiaizinhos ali da mesa limpo, porém eu ainda tô tendo problema. Tá descolando na lateral. O que mais faz dar descolamento de lateral? Nos cantos, sabe assim, ó, nas voltinhas aqui, ó, tá? Que não adere. O que faz dar esse descolamento nas laterais é o fato de não remover toda a pele, toda a oleosidade que tem ali. Então, quando a gente deixa essa cutícula colada e o gel encosta aqui, vai começar a dar descolamento nessa área. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso levantar a cutícula com a broca, aliás, com a espátula primeiro. Levantei a cutícula com a espátula, o que eu vou fazer agora? Eu vou limpar com a minha broca lá na área da cutícula, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó, bem aqui. Beleza, Van, já fiz isso, eu tenho certeza que não tem mais cutícula, não tem pele colado ali na área da cutícula. O que eu vou fazer agora? Eu preciso higienizar essa unha. Muitas meninas perguntam assim pra mim, eu posso utilizar o álcool? Van, eu tô utilizando o álcool 70 na preparação. Eu não utilizo o álcool 70 na preparação da unha e eu não indico fazer isso. Sabe por quê, gente? O álcool 70, todo mundo sabe que ele é 70% álcool, 30% água. Ah, mas beleza, Van, ele é água, então tá bom. Então eu não vou utilizar o álcool 70, mas eu vou utilizar o álcool isopropílico. Porque o álcool isopropílico, ele é 98% álcool. Beleza, o álcool isopropílico, ele vai deixar a nossa unha sequinha, ele vai deixar ela... Ele vai fazer o papel de um adstringente, né? Ele vai secar, ele vai deixar ela extremamente seca, ele vai remover a oleosidade. Porém, como a quantidade de água dele é muito baixa, o que vai acontecer? Não vai esterilizar a minha unha. Como ele evapora muito rápido, eu não consigo fazer a higienização dela, né? Ele evapora rápido e não mata as bactérias. Então, eu não utilizo nem o álcool isopropílico e nem o álcool etílico, que seria o álcool 70. O que você usa então, Van? Eu uso o PrEP, porque o PrEP ele foi elaborado para isso. O PrEP, ele foi feito para fazer higienização. Então, ele tem uma função adstringente e ele tem uma função de bactericida. Ele vai matar toda a bactéria. Bom, mas você tá falando isso sobre todos os PrEPs? Não. Tem alguns PrEPs no mercado que vem somente o álcool etílico e o álcool isopropílico, tá? Então, tem alguns PrEP que só vem o álcool. O PrEP da Pubella, ele contém o timol. O timol, ele mata 99,9% das bactérias. Então, além de eu estar fazendo a higienização da minha unha, a higienização da minha mão, deixando essa lâmina seca, eu ainda tô também matando as bactérias, tá? Então, por esse motivo, eu não troco o PrEP na minha preparação, certo? Então, beleza, já resolvemos alguns problemas por aí. Anota, olha só quanta coisa a gente já descobriu. Que pode ser a broca, que pode ser a lixa, que pode ser o PrEP, quer dizer, a falta do PrEP, né? E agora nós vamos pro adesivador.
né, pro pH e o primer. pH e primer, gente, funciona da seguinte forma. O pH, ele vai deixar o pH da minha unha em um pH neutro. Então, ele não deixa nem seco demais, nem um pH nem elevado demais, nem baixo demais. Ele deixa um pH neutro, tá? Ele deixa a minha unha neutralizada para ela receber o primer. E o primer que eu utilizo depois do pH seria somente o primer sem ácido, tá? Então, ó, vou utilizar regulador de pH e depois primer sem ácido. O primer sem ácido, ele vai ter uma função de adesivadora como se fosse uma fita dupla face. Ele vem e adesiva o meu gel, né, na minha unha, como se ela ficasse aqui, ó. Aqui é a minha unha, aqui é o meu primer e aqui é o meu alongamento. Então, ela tem essa função de juntar essas duas coisas, assim como uma fita dupla face, tá? Geralmente eu utilizo o pH em primer em unhas que não são danificadas, em unhas que não são extremamente finas, tá? Então eu uso ele em unhas comuns, né? Unhas tradicionais, essas unhas comuns do dia a dia. Se chega uma unha aqui pra mim, como que eu vou explicar pra vocês? Se chega pra mim uma unha com uma mão que tem sudorese, uma mão que soa muito, que transpira muito, eu não utilizaria o pH e primer, tá? Por quê? Porque é uma mão muito mais úmida. Então, o que eu preciso fazer ali? Eu preciso deixá-la extremamente seca. Então, eu vou utilizar o primer com ácido. O primer com ácido, ele... Sabe como que ele faz essa adesivação? Esse adesivamento... Como que eu falo? Adesivamento ou adesivação? Adesivação, tá. Para que vocês possam entender melhor. Como que vai funcionar essa adesivação com primer com ácido? O primer com ácido, ele vai meio que abrir microfuros dentro dessa unha para que o meu gel penetre dentro dessa lâmina, tá? Então, eu só vou utilizar esse primer em unhas úmidas, extremamente úmidas. Como que eu sei se essa unha é úmida ou não? Quando eu tô fazendo o polimento dela, às vezes eu vou passando a lixa e conforme eu vou passando, parece que ao invés dele tirar o brilho, vai dando mais brilho, sabe? Vira uma loucura ali. Eu jogo o primer ou passo o pH, que tem a função de secar essa unha, e ele demora para secar. Então, tudo isso me indica que aquela unha é úmida, né? E aí, nesse caso, eu vou utilizar o primer com ácido. Somente nesse caso. No caso de uma unha extremamente sensível, fina, eu não utilizo o primer com ácido, tá? Eu só vou utilizar em unhas sensíveis e finas o primer sem ácido. Então, vamos lá, já entendemos tudo isso. O que mais que pode causar esse descolamento? O fato da gente colocar pouco produto para aderir à fibra. Então, se eu coloco pouco gel para me aderir à minha fibra, né, e a minha fibra não entra dentro daquele gel, ela fica meio que branca, qualquer pancadinha que eu der naquela unha, aquela fibra vai sair, né, porque ela não aderiu, ela não colou na lâmina. Eu preciso que a fibra esteja totalmente transparente no meu leito, tá? Então, isso também é um dos fatores. Quando a minha cabine já não tá fazendo a cura corretamente, então, quando eu coloco a minha mão lá na cabine e eu percebo que ela já não tá secando o gel. Às vezes, a lâmpada dela, os LEDzinhos, pode estar sujo, né? Às vezes começa a ser tampado por gel. Então, uma cabine que foi utilizada durante muito tempo também pode acontecer dos componentes daquela cabine começar a perder força, tá? E aí eu preciso fazer uma troca de cabine. Então, também é um fator. Então, quando a minha cabine tá velha, né, quando a minha cabine já não faz essa cura corretamente, ele começa a fazer uma cura superficial. E lá embaixo do meu gel, ele começa a ficar mole, tá? Então, só faz aquela cura superficial e lá dentro tá mole. Outro fator também que pode causar o descolamento, né, que pode fazer com que a minha unha saia muito fácil, e que também eu acho que é um dos principais, produtos de baixa qualidade. E aí é triste porque eu sei que muitas de início não têm condições de investir em um material caro, né? Em um material bom, não digo nem caro, porque eu falo que é um investimento, e investimento não tem dessa de ser caro ou não.
quando a gente começa, a gente não tem dinheiro para poder comprar um material de qualidade, não tem dinheiro para investir em uma marca boa, e a gente tenta fazer o quê? Economizar, né, para poder levantar um dinheiro para depois investir. Não acho que esteja errado, porém, vocês vão ter dor de cabeça, assim como eu tive lá no meu começo, né? Eu não tinha dinheirinho para poder investir e eu tentava utilizar marcas ali que não funcionava, não adesivava. Então, hoje, eu acredito muito que o nosso resultado também vai de acordo com o produto. Então, não vai adiantar eu saber preparar bem uma unha, eu saber fazer toda a remoção desse brilho, né? E fazer tudo isso que eu falei pra vocês, se eu utilizar um produto de baixa qualidade, né? Se aquele produto não for bom. Então, eu falo que um investimento também precisa ser feito nesses produtos. Quais produtos vão? O que eu devo utilizar na preparação? Eu vou falar pra vocês o que eu utilizo. Muitas meninas às vezes perguntam pra mim, e a marca tal? E a marca X? Gente, eu não utilizei ainda todas as marcas que tá no mercado, tá? Então, não sei falar pra vocês se a outra marca vai ser tão boa quanto. O que eu utilizo na minha mesa, né? Eu gosto de pôr assim porque às vezes as pessoas podem achar que eu tô falando porque eu não sei, eu ganho patrocínio, então eu ganho produto. Não, eu não ganho produto nenhum. Eu não ganho nada dessas marcas para poder fazer propaganda, porque é realmente o que eu utilizo e o que funcionou pra mim, tá? O que funcionou pra mim, que eu usei, que eu gostei e que eu não achei assim que foi um preço muito puxado pra mim trabalhar de início. Pilbella, Volia e Cútil. São 3 marcas que eu utilizo na minha mesa, tá? E que realmente funciona pra mim. Então, pH, primer, prep, gel de capa base, tudo isso, gente, eu utilizo dessas 3 marcas, tá? A Volia lançou lá o prep, o desidrate, o primer, o gel base. Isso são os materiais de preparação, tá? Que funciona muito bem. A Cult lançou Cleanse, passo 1, que é o Fuse, passo 2, passo 1, que é o Prep, passo 2, que é o Fuse, passo 3, que seria o gel base, ou então o gelzinho de cálcio da Cútil, que também funciona muito bem. Já a Pilbella não tem um gel base, né? A Pilbella trabalha com o quê? Com o Prep, regulador de pH, o primer. Pilbella também tem a caneta, que seria o primer ácido, e o gel LU2, né, que é o gel pink da Pilbella. Então, vocês já iriam utilizar esses produtos, tá? Então, isso é o que funcionou pra mim. Às vezes a gente abre lá o grupinho do WhatsApp pra tirar dúvida e as meninas começam a me mandar perguntas sobre outras marcas. Eu não utilizei tudo quanto é marca, gente. O que eu utilizo em mesa é isso. O que deu certo pra mim foram essas marcas, tá? Eu tentei já utilizar preparadores da Feng, já tentei utilizar preparadores da XD, da DZ. Tentei bem lá no comecinho utilizar a Lina, que foi a primeira marca que eu trabalhei. Então, assim, eu percebi muita diferença depois que eu me capacitei, entendi tudo isso que eu tô passando pra vocês, que realmente a marca fazia muita diferença, tá? Então, como eu falei pra vocês nos outros vídeos, compensa a gente investir, tá, em um produto de qualidade. Porque quando a gente trabalha com produto sem qualidade, a gente tem dor de cabeça com o cliente que volta, né? Aquela cliente fica insatisfeita, a gente acaba perdendo o cliente. Então, tudo isso não é legal, a gente precisa manter elas ali. Outra coisa, gente, cabine. Como eu falei pra vocês que às vezes a cabine não tá boa, que aquele LED não tá bom. Tem cabine no mercado hoje ainda que que é fraca. Por exemplo, tem a Sun tem de 24, 36, 48. Eu não utilizo as cabines de 24 watts. É watts que fala, né? De 24 watts, tá? Eu não utilizo, porque pra mim elas são fracas. Eu utilizo cabine de 48 watts, tá? E dá super certo. Não, Van, aí uma das perguntas que vem depois. A minha é de 120, a minha é de 70 e tanto. Posso utilizar? Eu já utilizei, eu acho que não dá tanta diferença, não consigo ver diferença.
A minha preocupação com uma cabine muito forte é que ela começa a queimar o gel. Então, eu preciso do meu gel em um estado flexível. Quando eu começo a deixar ele muito tempo na cabine, ele meio que vidrifica. Então, com uma pancada, pode ser que eu venha quebrar aquela fibra, né? Porque meu gel ele ficou tão rígido, tão duro, que com uma pancadinha ele pode quebrar, tá? Então, eu preciso manter ali um estado flexível nele. Que mais que pode causar? De início são isso, tá? São as coisas que vocês precisam tomar cuidado. Outra coisa também, quando a gente faz a preparação, eu preciso tirar todo o resíduo de pó que tem naquela unha. Antes de selar, né? A gente faz lá o lixamento, então fiz o lixamento, minha unha tá todinha cheia de pó. Eu preciso limpar ela novamente, eu preciso higienizar ela novamente, né? Eu limpo com PrEP para que eu consiga ali selar ela, tá? Então eu preciso deixar ela extremamente limpa, certo? Fiz tudo isso, gente, dificilmente vai acontecer um descolamento. Aí, depois que eu fiz tudo isso, tudo bonitinho, outro fator que geralmente de início acontece muito, o gel encostando em tecido vivo, que seria o gel encostado lá na pele. Tanto o gel quanto o selante, né, ou o top coat, ele não pode encostar na pele, ele não pode encostar na cutícula. Então, eu preciso manter um distanciamento da área da cutícula de 1 a 2 milímetros de distância. Então, eu nunca vou chegar com o meu produto lá na cutícula. É um desafio? É um desafio, porque o que acontece? Mesmo eu falando de início para vocês que não pode, que não deve, que não tem que encostar, quando a gente está iniciando, isso é normal, tá? A gente comete esse erro. Por quê? Porque eu não tenho ali um domínio sobre a minha mão, eu não tenho um domínio sobre um produto, tá? Então acontece sim da gente encostar mesmo sabendo que não pode. Num deslize, a gente vai lá e encosta. E agora, se eu encostei na cutícula, se eu encostei na pele, o que eu vou fazer? Eu perdi meu serviço? Não, gente, encostou na pele, vamos lá, pega o palitinho, limpa, faz o contorno antes de levar na cabine. Se já levou na cabine, o gel já ficou duro, já curou, né, já fez a cura, então vamos, na hora do acabamento, vamos limpar lá na área da cutícula, que é onde a gente vem com a broquinha de novo lá na área da cutícula dando acabamento. Então, de início isso é normal, acontece mesmo. Tem cliente que volta, eu vou falar uma coisa pra vocês, que até hoje às vezes acontece, né, de passar despercebido ali na hora que eu tô fazendo uma aplicação, às vezes eu tô com uma iluminação ruim, ou então às vezes a gente tá com aquela agenda assim que tá lotada, né, tá naquela correria. Às vezes acontece de tá ali naquela correria e não perceber. Então, se eu falar pra vocês que não acontece, eu vou estar mentindo, tá? Porque enquanto eu tava fazendo atendimento, às vezes acontecia sim. E aí, o que eu fazia? Minha cliente, às vezes, depois de 2, 3 dias me mandava foto, Van, que tá descolando. Corre aqui pra minha mesa que eu vou acertar, vou limpar lá com a broca, vou higienizar ali, vou fazer o nivelamento e vou selar de novo, tá? Não tem problema. O único problema é a gente não ser honesta com a nossa cliente. Se vocês observarem e ver que foi um erro de vocês, corrige, traz a cliente de novo pra mesa e faz essa correção. Eu acho que do mesmo jeito que nós esperamos, né, que elas sejam sinceras com a gente, que elas venham pra nossa mesa e quando quebrar, quando bater aquela unha, a gente quer que elas falem a verdade. Eu acho que a gente também precisa ser muito honesta com as nossas clientes nessa fase, né, nessa parte. De início, como eu falei pra vocês, é normal. Então, deixa uma agenda assim, mais espaçada. Tá começando agora? Deixa uma agenda espaçada. Avisa pra sua cliente, fala, eu tô começando agora, né, tô iniciando agora, eu acabei de fazer meu curso, então eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade. Provavelmente eu vou demorar um pouquinho, tem problema? Você tem tanto tempo aí na sua agenda para você vir e a gente fazer essa aplicação? Porque eu quero fazer com calma, eu quero observar para nada dar errado. Então eu acho que tudo aquilo que é bem conversado é bem entendido, né? Quando a gente fala com a nossa cliente, quando a gente é transparente com as nossas clientes, as coisas acontecem de uma forma muito, muito boa, sabe? Vão fluindo. A gente tem ali liberdade para poder treinar, para poder fazer, né? E tudo acontece muito bem. Então, meninas, para hoje, né, as dicas que eu queria passar para vocês é sobre isso, tá? Os maiores motivos de descolamento e infiltração são esses.
Eu preciso que vocês anotem tudo, que vocês coloquem tudo isso no papel, porque eu acho que são informações, assim, muito importantes, são informações que eu passo em curso, né? Então, eu tô passando aqui pra vocês, eu tô me dedicando aqui pra vocês, passando todo esse conteúdo, porque realmente eu quero que vocês vão pra frente, realmente eu quero que vocês aprendam, né? Tô passando com muito carinho, mas eu preciso do esforço de vocês aí do outro lado, né? Então, observem os seus erros, observa onde está o problema, né? Eu não tô aí do lado de vocês, mas eu tô aqui pra poder ajudar, né? Então, eu espero, assim, que vocês realmente observem tudo isso. Na hora que for pegar cliente, pega lá as anotaçõezinhas, né, da aulinha aqui da Van, coloca lá do lado, peraí, deixa eu ver aqui o que é que eu tô fazendo de errado, né? Ai, Van, não tenho condições agora de trocar todo o meu material. Vamos trocando de pouquinho. Compra um regulador de pH essa semana. Semana que vem compra um primer. Na outra guarda o dinheirinho pra comprar o PrEP, sabe? E assim vocês vão trocando aos pouquinhos. Até vocês conseguirem levantar a clientela de vocês e vocês poderem olhar pra trás e falar assim, nossa, eu consegui. A Van tinha razão, né? Realmente era isso, era ali que tava meu problema. Então eu preciso que vocês observem tudo isso, tá? Pra que daqui a um tempo vocês olhem, dêem risada de tudo isso e falem, nossa, era uma coisa tão simples, era uma coisa tão boba, que só com uma observação eu consegui resolver, tá? Então eu preciso muito que vocês façam isso. Eu tô fazendo a minha parte daqui, desse lado aqui da tela, só que eu quero que vocês façam a parte de vocês daí, tá bom? Eu vou ativar os comentários aqui bem rapidinho, pra me ver se teve alguma dúvida aqui. Passando para agradecer a dica do nivelamento com gel antes da fibra das unhas convexas. Uhul! Já estamos tendo um resultado. Que bom, gente. Muito feliz, tá? Então, como eu falei pra vocês, não adianta eu passar o conteúdo e vocês não treinar daí, vocês não fazerem daí, tá? Deixa eu ir passando aqui. Teve comentário por aí no clube? Meninas, me mandem as suas dúvidas referente a isso, pra me ver se ficou faltando alguma coisa. Você pode repetir o número da broca, tá? A broquinha de preparação é a broca 718, tá? Que eu tenho duas, ó, 718 e 720. A minha 720 eu deixei ela sujinha aqui de propósito pra me mostrar pra vocês, tá? Então eu utilizo essas duas na preparação. Tem uma postagem aqui no meu feed que tá uma foto com as brocas que eu utilizo em mesa e a função de cada uma. Então dá uma olhadinha lá no feed, porque tem muito conteúdo ali que vocês estão perguntando e que tem ali de graça. Gente, corre lá no meu feed, assim, ó, tem vídeo, tem imagem, tem texto, tem muita coisa. Corre lá no feed e anota tudo que tá lá. A Carla Oliveira quer saber como que ela sabe, como que ela faz pra saber se a broca já tá com um corte ruim. Quando ela perde o brilho, ela começa a meio que perder o brilho, sabe? Ela vai ficando lisa. Você passa a mão nela, ela tá lisa. Então, quando ela chega a esse ponto, é porque ela já perdeu o corte, tá? Então, às vezes, mesmo a gente fazendo lá a higienização, a broca começa a ficar gasta. Geralmente, quando a gente utiliza muito, essa diamantada tem uma durabilidade de mais ou menos 2 a 3 meses, quando se utiliza muito, tá? Então, depois de mais ou menos esse período, a gente precisa trocar, tá bom? Lembrando que é sempre de uso de uma cliente, tira para higienizar, para limpar, pega outra broca, assim como a gente faz com alicate, tá? Porque a broca 718, ela vai em contato com a nossa lâmina. Então, se a unha tá suja, se tem qualquer tipo de bactéria ali, de qualquer coisa, ela vai passar pra minha broca. Então, eu preciso ir lá e higienizar ela. São dicas que estão fazendo todas as diferenças na minha vida, que legal! Minha prima foi bem sincera, disse que comeu 2 unhas. Você conhece os produtos da Honey? O que acha? Bruna, eu não trabalho com Honey, eu conheço, já teve alunas minhas que levaram para curso, tá? Mas eu não utilizo porque ele tem uma cura mais lenta e eu gosto de gel rápido, tá? Eu gosto de gel que me agiliza o atendimento. Então, somente por isso que eu não utilizo ele. Não é que a linha da Honey seja ruim. É que eu não me adaptei com ela, tá? Posso usar
pH Pilbella com primer da Volia? Pode, Fabiana, porém a Volia também já lançou o desidrate, tá? Então agora a Volia também tem, mas pode ser utilizado, não tem problema. Como consigo ver as aulas anteriores? Tá no feed, tá? Então quem não viu as aulas anteriores, corre pro feed. Quem não fez a imersão, o cadastro na imersão, faz porque ainda dá tempo, porque tem conteúdo por lá também. Sara, você está falando que a sua cliente descola tudo a unha. Observa todos esses pontos que eu passei para você. Eu tenho certeza que um desses motivos, né, você vai encontrar o seu erro ali. Posso usar passo 1 e 2 da Cútil em quem tem unha úmida? Pode, Mai. Passo 1 e 2 pode. Porém, o passo 2, ele é um primer sem ácido. A Cútil também tem uma caneta primer que é uma caneta ácida, que contém ácido, tá? Então também a Cútil também tem. E ela também tem líquido também, tá? Se você preferir. Ele tá falando que a dela também tá descolando inteira. Pode ser um desses fatores que eu passei pra vocês, Eli. E quando a unha é sensível e muito oleosa, uso o primer ácido do mesmo jeito? Se ela é muito sensível, a que ponto? A ponto de ser extremamente fina? Se for uma unha extremamente fina, eu não indico o primer ácido, tá? Eu prefiro desidratar ele com o PrEP, prefiro higienizar nem que for 2 vezes com o PrEP, passar o regulador de pH e depois trabalhar com o primer sem ácido. Tá? Porque imagina assim, ó, imagina uma unha que é danificada, que é fina, né, que já é extremamente fina, sensível de natureza. Imagina a gente colocar um primer ali ácido e causar microfuros nela, não seria interessante, né? Então eu prefiro trabalhar com primer sem ácido. O meu maior problema tá sendo na hora de passar a broca na cutícula, no final, que o gel fica saindo, se despedaçando, o que pode ser... Carol, provavelmente você não fez a preparação correta, tá? Quando aquela unha tá extremamente limpa e a gente utiliza um material de boa qualidade e faz a cura correta do gel, isso não vai acontecer. Se o gel tá despedaçando, é porque ele não secou, tá? Se ele não secar corretamente, ele vai despedaçar. Isso acontece muito com o gel UV, que é um gel que demora muito mais para secar, então você precisa fazer a cura dele certinha. Tem vídeo fazendo nivelamento de unha convexa? Ainda não temos. Se não usar o gel cola, pode ter descolamento? Não entendi a pergunta, Rosa. Repete pra mim, por favor. Qual a diferença entre o gel da Volia e o gel da Pilbella? Vamos lá, a Volia ela lançou 3 tipos de géis, na intenção que eles não aquecessem, né? Que ele não causasse aquele desconforto. Então, a Volia lançou o gel base, que é um gel de capa base, o gel hard, que é um gel para fazer apenas a pré-curvatura, ele não é um gel para ser utilizado no leito, porque ele aquece. E ela fez o Classic, que seria o Classic Nude, Classic Pink, para ser utilizado no ponto de tensão, tá? Com a intenção de não queimar. Então, ela desenvolveu uma linha com 3 tipos de géis. A Pilbella não tem essa opção. A Pilbella, ela desenvolveu um gel que que a gente já conseguisse fazer tudo, né? Conseguisse fazer lá desde a primeira camada até o ponto de tensão. Porém, o gel da Pilbella, ele é um gel semi-hard, quase hard, né? Por isso que ele segura a curvatura, só que ele aquece. A gente precisa saber o tempo correto dele para que a cliente não sinta o aquecimento dele, né? Mas pra mim isso não é um problema. Nos meus cursos iniciante, na maioria dos cursos que eu ministro, o gel utilizado é o da Pilbella. Por quê? Porque eu entendo assim, ó, que vocês estão iniciando e que às vezes já é tanta informação, né? Já é tanta informação de preparação, de tudo mais. Até a minha aluna entender qual é o primeiro gel, o segundo gel e a função de cada um, a gente acaba meio que misturando as coisas na cabeça. Então eu acho interessante quando tá iniciando, iniciar com gel que seja fácil. E eu encontrei essa facilidade na linha da Pilbella, tá?
Então, pra quem tá iniciando, eu achei assim que a Pilbella acertou em cheio no gel, porque é um gel que tem uma tonalidade linda, que não abre curvatura, né? Que eu posso fazer tudo com ele, então é um gel muito prático. Por isso eu coloco ele em mesa para as minhas alunas, tá? Então essa é a diferença. Tem problema usar produtos de marcas diferentes? Também não tem problema, tá? Desde que todos os produtos sejam de qualidade, desde que seja produtos bons. Então não adianta eu utilizar um gel bom se eu utilizar um preparador ruim, tá? Por quanto tempo deixa as brocas no álcool ou no PrEP para fazer aquela limpeza daquela gominha que fica ali na broca? Geralmente, gente, uma meia horinha, aquele gel que tá colado ali, aquela sujeira que tá colada na broca, ela já sai, tá? Aí a gente vem com uma escovinha e limpa. Meia horinha tá ótimo. A Bruna perguntando também da Rony. Bruna, eu falei um pouquinho acima, tá? As lives estão salvas no feed, Adrielen. A Tereza tá perguntando de quem que eu compro as brocas. Gente, pra quem não sabe, o meu marido é fornecedor. Ele trabalha com essa parte de venda. Então, todos os meus produtos vêm por ele, né? O Thiago me fornece meu produto pro meu trabalho. Então, só que por enquanto, nós só vendemos em Ribeirão ou aqui em Minas, que é na cidade que eu estou. Mas em breve nós vamos ver se a gente consegue trazer isso pra vocês, tá? Porque aí o que eu vou fazer? A gente pretende, assim, já montar os kitzinhos certinho pras alunas, pra quem tá iniciando, que seria com material que eu indico, que eu conheço, né? De uma forma que, ó, dê tudo certo pra vocês. Então segura aí que a gente tá tentando achar aqui uma forma de encaixar isso na nossa agenda. Eu ainda estou encostando na cutícula. Então, Dani, você já sabe onde está o seu problema, né? Só precisa ter aquele controle. Tenta trabalhar com gel um pouquinho mais afastado. A Andréia perguntando da durabilidade da broca. Andréia, geralmente, como eu falei pra vocês, ela vai durar em torno de 2 a 3 meses, dependendo do uso, tá? Então, se ela começar a ficar muito lisa, tá na hora de trocar. Vana, a manutenção você cobra metade do valor já com cutícula e esmaltação? Gente, cutícula e esmaltação eu cobro a parte, tá? E geralmente sim, a manutenção é metade do valor da aplicação. Sim, Kelly, eu utilizo o gel Pink LU2 da Pilbella, que é um gel, ele não é hard, ele é semi-hard, né? Quase hard. Então tá um pontinho assim, ó, de ser hard. Pra quem não sabe, gente, o que me mostra, né, se ele é hard ou semi-hard, é a viscosidade dele, né? Então, tem uma viscosidade pra cada tipo de gel, tá? Tudo isso eu passo lá no meu curso online, que vem, assim, muito completo. É muito conteúdo, vocês não têm noção. Se eu fosse tirar um tempo aqui pra poder passar pra vocês um dia de todo o conteúdo, não seria suficiente. Amando suas aulas. Muito obrigado, meninas. Então, gente, é isso. Estão me perguntando de gel da Psyll. Como eu falei pra vocês, eu não consegui trabalhar ainda com todos os géis que tem no mercado, tá? Os que eu utilizo são esses que eu deixei pra vocês. Uma das meninas tá falando que se eu mostrasse aplicando todo dia seria ótimo. Gente, como que eu vou explicar isso pra vocês? Não é somente aplicar, né? Vocês vêem uma aplicação, vocês podem correr lá no YouTube que vocês vão ver lá um monte de aplicação de tudo quanto é jeito. Então, eu acho que o conteúdo que eu tô trazendo pra vocês tem muito mais valor do que vir aqui e somente fazer uma aplicação. Uma aplicação, eu posso vir aqui fazer uma live aqui virada com o meu celular pra frente e vocês verem como que eu faço. Só que vai muito além disso, não é somente aplicar. Eu falo que tem o porquê de cada coisa, tem o motivo pra cada coisa. Então, não adianta eu fazer e depois vocês ir pra mesa e não saber onde está o erro de vocês. Então, eu acredito que um conteúdo teórico tem muito mais valor, tá? Ele gera muito mais conhecimento, ele traz muito mais claridade pra nossa cabeça
do que eu vir aqui todos os dias e mostrar como eu faço, né? Se eu ficar aqui só ali repetindo, vocês não vão aprender. Então tem um motivo. Vocês precisam estar aí do outro lado, descobrindo o porquê de cada coisa, tá? Então, deem muito valor no conteúdo teórico, porque isso daqui tem muito mais valor do que uma aplicação, tá? Eu dou muito mais valor em uma parte teórica do que em uma aplicação. Amanhã eu vou colocar as suas dicas em prática em uma cliente. É isso aí, gente. Eu não vou conseguir ler aqui todos os comentários, porque tem muito comentário, tá? Dicas de muito valor mesmo, gente. Isso aí, eu espero, ó, que realmente esteja sendo de valor pra vocês. Vou fazer um coração bem lindo aqui pro print. Peraí que eu vou até desativar os comentários, ó. Coração da Van. Me marca aí, gente. Me marca nessas anotações de vocês. Coraçãozinho aqui pro Clube das Manicures. Me printa aí tudo isso, gente. Me marca nas postagens de vocês. Coloca a hashtag Vou com a Van. Coloca a hashtag Vem com a Van. Tá? Monta outra hashtag aí pra mim, porque eu tô amando isso. Tá sendo muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que realmente sejam dicas de valor, tá? Anotem. Depois tira a foto do caderninho com todas as anotações. E me marca, tá bom? Me marca porque eu quero repostar tudo. Chama as amigas pra vir pro perfil da Van, tá bom? Quem tá aqui no Clube das Manicures não conhece ainda Vanessa Saraiva Cursos, @Vanessa Saraiva Cursos no Instagram, tá? Tem muito conteúdo aqui no meu Instagram voltado pra nail design, para as meninas que estão iniciando na área. Então vai lá pro meu perfil pra vocês terem essas dicas. Lá no meu perfil também vocês conseguem entrar na minha bio, tá? E fazer o cadastro na imersão. Por lá, por esse cadastro, vocês vão ter acesso ao grupo do WhatsApp, tem lá também para vocês entrar no grupo do Telegram. Então corre pro meu Instagram para vocês pegarem todo esse conteúdo. Temos também a página aí no Facebook, tá? Vanessa Saraiva, que também tem conteúdo para vocês. Então por aí tem duas opções. E as meninas que estão aqui no Instagram, Clube das Manicures lá no Facebook também, que tá bombando. Estamos entrando agora com mais um, que seria o Clube das Nail Design. Então corre pra lá, manda a solicitação desses dois grupos, que eu sou administradora. Eu, Thiago, tem a Miriam ali, que ajuda a gente com todas essas postagens, tá? Que ajuda a gente a cuidar de tudo isso. Então vai pra lá também, gente. Quem não fez o cadastro na imersão ainda dá tempo, tá bom? Vou finalizar aqui a live pra me deixar ela salva, tá bom? Beijo, meus amores. Ó, tem uma pessoa aqui lá nos Estados Unidos participando. Parabéns! Quero o resultado de vocês aí, tá? Beijo, gente. Muito obrigada e até amanhã.